de Jesus. Nós iremos falar aqui um pouquinho hoje sobre a vida de uma família abençoada que deu-se início a essa geração que nós estamos. Vamos falar aqui um pouquinho da geração de Noé e depois vamos passar um pouquinho por Abraão, para que nós nos tornamos pessoas conhecedoras, irmãos, do nosso patriarca do passado. Quem foi o vilão da história, quem foi o alicerce de todas as pessoas que nós observamos na palavra de Deus. Então vamos começar aqui no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. No capítulo número 7, e versículo 1. Hoje vai ser tudo em Gênesis. Gênesis 9, verso 1 e o 2. Amém? Pode ler. Capítulo 7, verso 1 e o 2. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque direi visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas os animais que não são limpos 2, o macho e a sua fêmea. Amém, irmãos? Aqui se trata de um homem abençoado na mão de Deus, que está falando do cidadão que ele tinha uma comunhão inteira com Deus. E os irmãos observem que a leitura de hoje parece que o irmão Irã estava mais ou menos por dentro desse assunto que nós preparamos hoje para trazer para a igreja. Aqui se trata de uma família crente. Aqui se trata de um líder crente. Aqui se trata de um líder que tinha a sua rédea com seus filhos, com a sua esposa e com toda a sua casa. E Deus falou com ele: chama os teus filhos e entra dentro da arca com todos eles. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É que nós que somos o cabeça da nossa casa, da nossa família, precisamos ser um bom exemplo diante de Deus e diante dos nossos filhos, para quando for para Deus ordenar para que o homem entre na arca, a família vai junto. É bom que a família vá junto. Nós sofremos aqui muitas das vezes em pregar uma mensagem dessa. Às vezes muitos pais de família que quando aceitou Jesus, seus filhos já não eram crentes. Se torna difícil você dizer assim: entre na arca comigo. Se torna difícil você dizer assim, Deus diz assim para você: entre na arca e leve seus filhos junto. Porque agora você já entrou numa história individual. Você está entrando numa salvação individual. Você está entrando numa história individualista, você e Deus. A qual nós aprendemos que a salvação diante do Senhor é para aqueles que confessam o nome de Jesus. Mas no começo da história, no começo da vida cristã, da vida crente, os irmãos podem ver que o primeiro que Deus chamava para que levasse a sua família à igreja, ou seja, a salvação, era o homem, era o cabeça que está conversando, diga eu estou. Entendeu? Era o cabeça. E aqui Noé teve uma felicidade muito grande, porque Noé, irmãos, era um homem crente, era um homem diante de Deus. Como hoje eu falei para alguns companheiros e
diz: em primeiro lugar eu sou crente, depois sou pastor. E alguns até dizem assim, realmente quase todos dizem assim primeiro: eu sou pastor. Pastor que se não é crente não é nada, meu irmão. Se o pastor não for crente, se o obreiro não for crente, nós não somos nada. Em primeiro lugar somos crentes, depois que destacamos cargos diante da igreja e diante de Deus, porque Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está procurando quem é crente. Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores. Deus está procurando a quem lhe serve, a quem lhe adora, meus irmãos, a quem tem Ele como seu Senhor. E nós temos Ele como nosso Salvador. E Noé, para que fosse escolhido o homem da história daquela época, o homem que seria o Salvador daquela época, do fruto da terra, do fruto humano, Deus escolheu ele, porque o homem era crente. O homem tinha um compromisso com Deus, andava com Deus. O homem tinha uma aliança com Deus, irmãos. Noé tinha um pacto com Deus. E quando nós líderes, nós obreiros, quando alguém recebe pessoal está aqui, quem está lá fora não conhece, ele diz, o pastor, né? Quem é o pastor daqueles que estão lá sentados? Não diz assim? Então o líder, aquele que está na frente, ele tem que ser uma luz maior, ele tem que ter um foco maior diante dos olhos daqueles que nos vê. Então Noé, ele tinha um foco não só para os seus filhos, mas o foco dele incendiava lá no altar de Deus. Noé, ele tinha uma aliança com Deus. Noé, ele tinha um compromisso com Deus. É por isso que Deus chegou diante dele e disse: Noé, vem cá, eu quero conversar com você. E é bom quando Deus conversa com o homem e diz: entra dentro da arca você e toda a sua família. Então é o que eu digo para você nessa noite, trazendo para o dia de hoje. Eu quero entrar dentro da arca, não só eu, mas todos aqueles que me escutam, todos aqueles que me seguem e que escutam a palavra de Deus através dos meus lábios. Irmãos, eu tenho certeza, enquanto Jesus não me tirar dessa terra, eu tenho uma boa história de vida cristã aqui na terra. Mas pastor, tem muitas coisas que eu não concordo com o senhor. Isso aí não se trata de vida com Deus e de espiritual, se trata de falha humana. Falha humana, só um que não prevaricou, só um que nunca faltou, só um que nunca foi faltoso, nunca você encontra defeito nele, nunca ninguém encontrou, se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Mas todos os outros homens, eles prevaricaram diante de Deus. O que é prevaricar? Prevaricação, pastor, é quando o homem falha diante de Deus, peca diante de Deus, ele não é 100%, sempre tem uma falha diante dele e Deus, aleluia. Mas procuramos nós obedecê-lo, a palavra do Senhor, como ela é. Não obedecemos a palavra de Deus aquilo que não chegou aos nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso alcance, o nosso conhecimento. Mas quando chega ao nosso conhecimento e nós não tratamos de se regenerar e procurar colocar a nossa vida no altar, como diz a palavra de Deus, aí estamos pecando diante do Senhor. Vamos lá agora no capítulo número 9, capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Quase tudo aqui é verso 1. Lembrando de Noé, o povo tal, e toda vez que ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram o sol. Amém, irmãos? O que os irmãos entendem? Interessante, olha. Tem crente que quando ele não sente a presença de Deus, fica doidinho, né, irmão? Desculpa a expressão, fica doidinho, né? Fica logo atribulado, angustiado, não é verdade? Olha o que Deus fez aqui com Noé. E lembrou Deus de Noé. Lembrou. Então Deus, aí dá a entender que Deus tinha esquecido um pouco do Noé. Deus tinha colocado Noé na arca com a família e esqueceu dele. Deixa lá. Cheira lá por cima das águas, está dentro de um barco mesmo. Está dentro mas não sabia Deus que Noé ia entrar dentro de uma arca. Não só ele, mas os seus filhos, sua esposa. E uma arca estava cheia de bicho, cheio de animais, cobra, cururu, rato, tudo
tinha urubu, tinha todo tipo de animais. Pastor, não era só leão, leoa, não, era todo tipo de animais. Tinha cururu, tinha gia, tinha caranguejo, tinha... Mas pastor, você está doido de falar uma coisa dessa? Eu estou falando da história de Noé. Estavam procriando dentro. Procriando dentro. Entendeu? Ele estava, já estava mais que fêmea, já estava. A irmã agora falou uma coisa interessante. É verdade. Ele já estava ali parindo, né? A palavra é parindo, quem dá luz é mulher. E animal faz parir, né? Estava parindo dentro da arca. Um casal de vaca, boi e etc e tal. Para que a terra pudesse novamente crescer no termo de animais. Não só no termo de animais, mas no termo de raça humana. Entrou Noé dentro da arca, sua esposa, macho e fêmea. Não entrou Noé e o seu esposo. Entrou Noé e a sua esposa. Entrou o filho de Noé e quem mais? E a sua esposa. Entrou outro filho e quem mais? E sua esposa. E em todos era quanto? 8. Era 8 dentro da arca. Para ter. Já pensou se Noé estivesse aqui hoje, irmão? Se Noé e o filho dele tivesse aqui hoje, rapaz, olha aí o meu fruto, como é que foi quando nós fomos macho dele. Tá vendo? Tem um bando de mulher aí que. Deixa eu falar. Tem um bando de mulher aí que tem medo, né? De casar, o marido, o homem tem medo de casar, não é verdade? É por isso que estou casando um homem com homem, porque não dá filho mesmo, né? Casando mulher com mulher, porque não prossegue, não cresce. Mas na verdade, eu não estou falando de uma vida conjugal que havia um casal que quer ter um filho e tal, isso é uma decisão dos dois, eu não entro nesse método não. Mas eu estou falando no sentido de que Noé entrou na arca com a sua família, os animais, para que mais tarde a terra pudesse crescer novamente e hoje ter o crescimento que ela tem. Tanto no termo de animais, como no termo de homens, mulheres. E hoje eu vejo, irmão, nos dias de hoje, pessoas odeiam animais, odeiam, sei lá, não pode ver uma cobra, não pode ver um animal, quer logo matar, quer logo destruir, pode ir embora, não é verdade? Foi Deus que criou, é para ter, tem que ter. Mas aqueles pastores doidos lá da América Latina, né? Do lado dos americanos, o cara dançando com cobra no pescoço, e a cobra picou o cara lá, e o cara morreu picado pela cobra, com aquele veneno bem feito, graças a Deus que o cara morreu com uma vergonha na cara, e todos os seus adeptos veem que aquilo ali é uma meninice, oh aleluia, eu dei glória a Deus quando o cara morreu, e morreu bem durinho dentro do caixão, um pastel, o cara morreu um pastel todo inchado. Ai, ser besta assim na casa do chapéu, meu irmão. Vamos conhecer a Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um tio nem diminuir um tio. Onde é que a Bíblia fala que o camarada tem que adorar a cobra, tem que colocar a cobra no pescoço, tem que. Outro sobe na serra lá não sei aonde, com 10 sacos de pedido de oração, sem camisa, dizendo isso aqui é um sacrifício. Então está igual dizendo assim, eu estou fazendo um sacrifício porque lá no Nordeste o pessoal não faz sacrifício pelo Padre Cícero, pelo São Francisco. Então ele não pode falar contra essas coisas, porque o pastor está fazendo a mesma coisa. Subir nas serras com esse saco, isso aqui é por você. Ensina o povo a ter Jesus no coração, ensina o povo a ter a salvação, ensina o povo a confessar o nome de Jesus como Salvador, e o resto que vai fazer na vida do povo é o próprio Deus, irmão. Você não pode estar com uma fé habitolada em mim, não. Você tem que estar com uma fé habitolada em você. Você tem que crer que você mesmo abre a janela do céu. Você tem que crer que a sua voz mexe a mão de Deus. Você tem que crer que você clamando, o Senhor atende. Você tem que crer que o seu pecado é perdoado mediante o seu confessamento diante do Senhor. Não é o pastor Isaías que vai fazer sacrifício. Não é o pastor Isaías que vai chegar aqui e dizer assim, meu irmão, não te preocupa não, porque por você eu dou a minha vida. Nós damos a vida materialmente falando, mas no termo de salvação, no termo de milagre diante do Senhor, para que nós sejamos salvos, irmão, é só nós que devemos ter o contato e o compromisso com Deus. Mas vocês não pensam que os filhos de Noé foram salvos só por causa de Noé? Não, eles foram salvos porque eles eram crentes.
Entendeu, Israel? Entendeu, Samara? Entendeu, Lomão? Eles esforçavam porque era crente. Não é porque era filho de Noé, não. Entendeu, né, irmão? Não pensa os irmãos que, fulano é o filho do pastor. Oh, aleluia, tudo que eu fiz de errado, estou assim embaixo. É filho do pastor. Quando Jesus vir levar a igreja para o céu, ele vai junto. Pegado mesmo na meia. Ele pega na meia, a meia nem se rasga, porque é filho do pastor. O cara tem um peso. Não seja crente não, para ver se vai. Noé, Deus disse: Noé, entra dentro da arca e convida o teu filho para entrar também. É porque Noé era crente e os filhos também eram. Pode dar glória a Deus por essa palavra? Noé era crente e os filhos também eram, irmãos. Não pense que a senhora é uma serva de Deus, que o maridão lá nunca vem para o culto, que ele vai para o céu, não. Ele vai para o céu da boca do leão, aquele que Davi matou lá na roça. Aleluia. Se não tiver a fidelidade com o Senhor, seja o marido, seja o filho, seja o parente, seja a avó, seja o pai, ou seja a mãe, se não entrar na arca com você, não sobe não, aleluia. Só sobe se entrar na arca com você, para que seja salvo do grande dilúvio que virá sobre a terra. Eita, pastor, o senhor acabou de falar uma besteira. Vem dilúvio sobre a terra? Você quer um dilúvio maior que vai vir a grande tribulação? Dilúvio para destruir o mundo. Foi uma grande tribulação naquela época de Noé. Tribulação que não acabou mais, meu irmão. Morreu, o cara subia em pé de árvore, outro subia em cima da arca, caía, outro subia nos prédios, caía, e não tinha para onde ir, não tinha como se salvar, porque a água cobriu o mundo todo, meu irmão. Cobriu todo, tipo, as serras, os caras iam para o topo mais alto, a água foi lá e passou por cima. Os cavalos, quem se montava no cavalo, os cavalos ficavam nadando, que cansava, até que morreram afogados. Então, quando Deus tira a igreja da terra, nada nesta terra prestará mais. Aleluia. Porque o Senhor, Ele fez que Ele fosse a própria arca do século 21. Louvado seja o nome de Jesus. A arca hoje é Jesus. Quem entrar nessa arca vai ser salvo da grande tribulação. Quem não entrar, quem não quiser acompanhar o papai e a mamãe, quem não quiser acompanhar o obreiro e a obreira, que tem uma mente mais aberta, já que já foi levantado como obreiro, porque a mente já é mais uma mente aberta para ensinar aqueles que estão começando. Se alguém não nos acompanhar e não entrar na arca conosco, irmãos, não pode jamais entrar no reino de Deus para ser salvo da grande tribulação que virá sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa: o amor de Deus nunca pode fugir do coração de quem prega o Evangelho. O nosso objetivo na terra é pregar o Evangelho. O nosso objetivo na terra, irmãos, não é nós queremos ter dinheiro, queremos ter carro, queremos ter vida boa, mas o nosso maior objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, depois que nós seguramos a nossa salvação diante do Senhor. A salvação está segura, então não se preocupe com mais nada, é pregar o Evangelho e ganhar alma. O importante da salvação está segura. Mas tem pessoas que às vezes querem salvar o mundo todo e ele mesmo não se salva. Tem pessoas que querem. Nós tínhamos um irmão aqui que ele queria pregar em tudo quanto era igreja, mas a igreja dele às vezes estava cheia de católicos, ele não conseguia ganhar nenhum deles para Jesus e nem a própria casa. Em primeiro lugar, aleluia, eu não sei quem leu aqui domingo, pregar em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não, fui no trabalhar ontem. Fui no trabalhar ontem ouvindo o irmão falando essa palavra. Em primeiro lugar, vamos colocar dentro da arca quem está mais perto de nós, amém? Amém? Procure colocar o seu marido dentro da arca com você. Procure colocar a sua mulher. Procure colocar os seus filhos. Quem está perto de você dentro da arca, quem está mais próximo de você dentro da arca. E depois você vai buscar mais distante, entendeu? Pessoa que está mais longe. Porque Noé fez a parte dele. Como ele chamou todo mundo, ele pregava o evangelho, toda aquela redondeza e toda aquela região, e ninguém quis. Aí Deus disse: já que tu já fez o que tinha que fazer, Noé, agora entra dentro da arca você e tua família. Está resolvido? Está resolvido o negócio? Está resolvido. E depois que tu entrar, manda todos os animais acompanhar e andar nos compartimentos que tu fez para cada um deles. E quando Noé tinha preparado todos os compartimentos para cada animal, cada um dos animais ali dentro, e mandou entrar dentro da arca, eles entraram. Aí Deus disse: agora entra dentro da arca, e Noé, e fecha a porta. E depois que tu fechar a porta, tem que ficar comigo. Aí começou a vir chuva dos céus, meus irmãos. Naquela época não chovia.
Naquele tempo a chuva era difícil demais. Até na minha época, quando eu nasci, eu alcancei 7 anos sem chover, sem chuva. Hoje, de ano em ano, chove que no Rio de Janeiro, São Paulo, você vê casa indo embora, no Ceará mesmo, casa indo embora. Naquela época, passava de 7 anos sem chover mesmo, coisa absurda. E me imagino no tempo de Noé. Mas quando Deus quer fazer um milagre, irmão, ninguém pode colocar a mão no meio, porque Deus tira a mão de quem está no meio e Ele faz a obra dele. Eu falei com vocês por um aqui, que Deus derrubou ele da moto, mas é verdade, Deus permite isso acontecer, para às vezes não é um reajuste de Deus. Está vendo isso? Mas que coisa, como é que Deus faz comigo? Ainda bem que Deus não deixou o cara morrer. Ainda bem que Deus deu